O que eu vou falar com vocês? Eu vou falar sobre algumas experiências sobrenaturais, né? Nós vamos trocar experiências hoje, tá bom? E aí eu quero dizer o seguinte, eu vou falar um pouco sobre o mover do Espírito, mas vou tentar o máximo possível explicar algumas coisas, tá bom? E nessas explicações eu quero tentar ser o mais didático possível. Nessas explicações eu vou falar com algumas pessoas, nós vamos conversar aqui. Talvez, se for possível, eu vou também coletar aqui algumas perguntas no meio da congregação. Tá bom? Então, como eu disse, eu vou tentar fazer algo diferente hoje, tá bom? Vou tentar fazer diferente. Então, a gente observa, normalmente na igreja, não é 100% assim, né? Mas, normalmente, quando o mover do Espírito está acontecendo, algumas pessoas, elas se lançam de cabeça, né? Elas se jogam mesmo de cabeça, elas entram naquilo, e elas se envolvem naquilo, né? E graças a Deus, nessa igreja, a maioria das pessoas tem entrado nisso. Mas o que me deixa, às vezes, pensativo é em como eu posso ajudar aquelas pessoas que, às vezes, não estão conseguindo se conectar. Primeiro, porque eu consigo compreendê-las, ok? Eu consigo compreendê-las. Eu sou do tipo de pessoa que, se a coisa não for real, eu não vou fazer para parecer, ok? Você entende isso? Eu não vou fazer, se não tem unção, não tem unção. Se tem unção, tem unção. Comigo é assim. Então, eu percebo que eu não sou o único que é assim. Ok? Eu não quero muito emocionalismo. Não, eu não gosto disso. Então, eu participei de muitos cultos onde não tinha unção nenhuma. E, na verdade, o que tinha gritaria, tinha algumas pessoas forçando aqui, outras forçando ali, e alguns ministros que, às vezes, oravam pelas pessoas e empurravam elas para elas cair. E eu não gosto disso. Às vezes eu já tive até que alguém orar por mim e eu colocar o pé para trás mesmo. Sabe como que é isso? Não vai me derrubar assim, não. Desse jeito eu não vou, eu não quero assim. Quantos de vocês já fizeram assim? Então, já começamos o nosso bate-papo. Então, o que acontece? Por que eu comecei a ministrar através do dedinho? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu sinto muito forte a unção no dedinho. Melhorou? Melhorou? Eu sinto muito forte a unção no dedinho, nesses dedinhos. Hoje eu estou sentindo em todos os dedos. Agora estou sentindo em tudo. Mais forte nos dedinhos. Mas normalmente eu sinto muito forte nos dedinhos e eu sentia apenas neles. Eu sentia a unção, né? Apenas nos dedinhos. Então o que acontece? Por 2 motivos, como eu estava te falando, eu comecei a ministrar nas pessoas e colocar a ponta do dedinho mindinho. E talvez você já tenha visto eu ministrar assim. Quem já viu eu ministrar dessa forma? A ponta do dedinho, né? E eu fazia muito mais antes do que hoje em dia, por isso que talvez os novos não sabem que eu ministro assim. Então, eu estou explicando que eu ministrava assim por 2 motivos. Ministro ainda assim por 2 motivos. O primeiro é porque a unção está ali, certo? E o segundo motivo é porque eu queria que as pessoas que estão vendo soubessem que nós não estamos empurrando, e principalmente quem está recebendo a imposição de mãos, a transferência. Porque, olha só, quando você que já tem uma certa desconfiança com o mover do Espírito, com o caicai, com tudo aquilo, já tem uma desconfiança se é de Deus ou não é, e aí você vem para receber uma oração, o ministro vai lá e empurra a sua cabeça para ver se você consegue te derrubar. Então você sai dali pior do que quando você veio para receber oração, e mais desconfiado ainda. Se você já estava desconfiado antes, esse pessoal, é muito estranho esse negócio. Então, quando você vem para um desses moveres e as pessoas empurram a sua cabeça, então você começa a ficar mais desconfiado ainda do mover do Espírito. E aí, pensando em tudo isso, a gente precisa ser maduro durante o mover do Espírito. E o que eu tenho aprendido nessa jornada, nessa caminhada de ministrar às pessoas, é ser maduro, ministrar de uma maneira madura às pessoas. Então, muitas vezes eu ministrei colocando a ponta do dedinho na testa das pessoas, e de leve, o mais leve possível, para que as pessoas que recebiam, elas pudessem receber de fato. Algumas pessoas você pode impor as mãos e está tão cheio como eu estou agora, e você impõe as mãos nela, elas não conseguem receber. E eu gostaria de poder ajudá-las. E talvez nós consigamos ajudá-las, porque a princípio eu já recebi também imposição de mãos de pessoas que tinham a unção,
Porém, quando eles puseram as mãos em mim, eu estava como uma estátua parada, e como estátua parada eu fiquei. Aí você pergunta, por quê, pastor? Cético, talvez? Não cético no sentido de não crer em Deus, não crer nas coisas de Deus, mas talvez não crer no ministro, não sei explicar exatamente. Ou também, o outro sentimento que eu tenho é de vergonha. A pessoa vai me ver caindo? Não vai não. Então, assim, mas eu estudando, pensando, vendo e me analisando, eu comecei a pensar, se é a unção, eu quero. E eu preciso da unção. Eu preciso dela. Eu preciso da transferência. Eu já contei para vocês que algumas vezes, e mais de uma, eu já fui em ministros e disse para eles, impõe as mãos sobre mim, eu quero receber da sua vida. Eu já fiz isso algumas vezes. Impõe as suas mãos em mim, eu quero receber de você. Eu quero receber a transferência da unção que está sobre a sua vida. E mesmo que eu não caí algumas vezes, eu disse, Pai, eu pego a unção, eu recebo da unção desse ministro. Eu fiz isso. Eu recebo da unção desse ministro. Mas voltando no nosso ponto, então eu também observei na minha igreja, durante os moveres do Espírito, as ministrações, que às vezes pessoas que estão no fundo da igreja, e não estou dizendo que são todos, mas às vezes as pessoas que estão no fundo da igreja, ou elas não conseguem se conectar, ou elas não se conectam mesmo. Ou então, às vezes, como eu disse, eu não estou generalizando isso, mas às vezes as pessoas do fundo, elas já estão no fundo por algum motivo. E não estou criticando vocês, de jeito nenhum. O que eu estou tentando dizer é que se eu me comparo, me vejo no seu lugar, me vejo na sua situação. Então é melhor ficar de longe observando. É melhor ficar de longe mesmo, olhando todo esse movimento. É melhor ficar de longe mesmo, analisando tudo isso. Mas como hoje eu estou aqui tentando ser o seu pastor e te pastorear de tal forma que você possa desfrutar de tudo que nós temos aqui, eu quero hoje trocar essas ideias, trocar essas experiências com você e ao mesmo tempo até liberar para você fazer pergunta hoje. Ok? Então, nós vemos, quantos aqui se acham mesmo com vergonha ou tímidos durante o mover do Espírito? Levanta a mão. Eu acho que até para levantar a mão agora você está com vergonha. Eu não vou, eu tenho vergonha de levantar a mão para dizer que eu tenho vergonha durante isso. Então me ajuda aí, vamos lá. Nós somos família, nós somos uma igreja família. Me ajuda aí, para com essa vergonha de ter vergonha de levantar a mão. Quantos então? Vamos, outra vez, outra chance. Quantos de vocês? Já aumentou um pouquinho mais. Os outros ainda estão com vergonha. Talvez no final do culto, até o final, a gente consiga. Aí você pode dizer, não, pastor, mas eles não estão. Tem gente com vergonha que não levanta a mão. De qualquer forma, o que eu estou querendo fazer hoje à noite? Eu vou chamar as pessoas para trocar uma ideia comigo. Vamos lá. Vamos chamar a Thaísa, vamos chamar a Larissa, vamos chamar a Jane, vamos chamar... Já estou chamando, venham. Paola. Já estão com vergonha, né? Deixa eu ver, eu chamei 4, acho que falta alguém. Calma aí, vamos ver aqui. Se eu falei com você, hoje você pode subir aqui. Quer dizer que você falou com eles? Claro, claro, gente, senão eles não vêm. Não é verdade, gente? Vem mais para cá, vem. Vocês vão me ajudar a pregar hoje. Hoje vai ser a Jane que vai pregar. Aí depois a Thaísa vai se mover. Aí depois a Lari... Meu Deus. Cadê a Vitória? Falta a Vitória. Está trabalhando? Tem como substituir ela, Guga? Tem? Substituir. A Paula bateu na trave. Ela está lá em cima, escondida atrás da máquina. Ela está até escondida. Não aparece nada dela lá. Bom, gente, tem 2 microfones aqui. Não, a gente pode ir um de cada vez, né? 2 mulheres falando ao mesmo tempo não dá. Então, o que vai acontecer? Por que eu as trouxe aqui? Durante o mover do Espírito, muitas coisas acontecem. Eu acho que tem mais pessoas que têm experiências também. Então, muitas coisas acontecem durante o mover do Espírito. Só que às vezes você não fica sabendo. Muitas vezes você não fica sabendo. Então, você pode estar aqui no culto, ver esses moveres, as coisas acontecendo e se pergunta, para que tudo isso? Para que essas coisas? O que acontece?
muitas coisas acontecem. Muitas coisas. Muitas pessoas são livres durante o mover do Espírito. Muitas curas acontecem. Mas nós vamos começar pela Vitória aqui, contando para nós, você foi a última a chegar, então vai ser os últimos serão os primeiros. Então, nós vamos ouvi-las, e só mulher, né? Nenhum homem tem alguma experiência para contar? Guto, vem cá. Venha cá contar-nos uma experiência. Então, Vitória, pode ficar à vontade, conta para nós aqui, tá? Tá? Desculpa, eu acho que eu não liguei, né? Estou tentando trollar. Agora vai. Obrigada. Oi, gente. Eu falei pro pastor que eu estava com muita vergonha, que eu ia só chorar, mas tudo bem, vocês vão ignorar e vão relevar o meu choro. No domingo passado, assim que eu cheguei, eu até comentei com a Thaís que desde o louvor, a atmosfera estava muito diferente, parecia a mesma atmosfera que o culto de Pentecoste. Eu já fiquei, meu Deus, eu vou cair na unção, eu tenho certeza. E aí, dito e feito, começou o louvor no final, eu tenho unção do tchauzinho, então eu começo a dar tchau com a mão, e aí... A unção do tchauzinho. Como que é? Faz para nós aí. Não, pastor. A unção do tchauzinho. A minha mão começa a tremer, formigar muito, enfim. E aí eu caí. E aí eu caí falando em línguas e o pastor pediu para que todos ficassem em silêncio. E eu quis me sentar, e aí eu sentei, e o céu, aqui essa parte aqui era como se fosse o céu, e ele se abriu todo, e começaram a descer muitos anjos. E eles eram muito lindos. Muito, muito lindos, gente. Eu acho que não tem palavras que eu possa dizer que se compare à beleza do que eu vi ali. E eles ficaram aqui, virados para a igreja, e eles tocavam. Tinham 4 bandeiras que de início era de Israel, e delas eram como se saía um poder. Tinha uma fita dourada em volta delas. E logo em seguida vieram outros anjos tão lindos quanto os primeiros, e eles estavam junto conosco, virado aqui para o altar, e nós começávamos a cantar. E foi no momento que o pastor falou para que todos falassem línguas. E era como se todo mundo tivesse ajoelhado. E as bandeiras que antes eram de Israel se tornaram de todos os países. E todo mundo falava uma só coisa, uma só voz. E era como se todas as línguas fossem só dizendo santo, digno. Aleluia. E era toda a terra adorando a Ele. E aí eu fiquei 1h30 para me recompor depois disso. E eu só conseguia dizer que se aquilo foi 1% do céu, imagina toda a eternidade com Ele. Foi muito lindo, gente. Glória a Deus. Obrigado. Você tinha escrito, agora que eu lembrei, então... pastor. O pastor me trollou, gente. Eu tinha escrito porque eu falei que eu ia só chorar. Não chorei. Obrigado, viu? Agora é a Jane. Ai, meu Deus. Na hora que eu fui orar pela Vivi, nem falei graça e paz, né? Então, graça e paz. No domingo passado, eu tive uma percepção de algo que o Senhor falou comigo 17 anos atrás, quando eu me converti. Eu conheci o Vinícius, eu não era crente, e eu me converti através de um sonho. Então, assim, as pessoas me falavam, quando você se converte, tem sempre alguém que ora por você, convida você a ir na igreja. Só que, desde os 2 anos de idade, eu tive muitas visões, muitas situações, e que me faziam desacreditar do poder de Deus, dessa questão espiritual. Então, eu achava que Deus era, tipo, Deus lá do céu, os humanos aqui, amém, e Deus não se movia, enfim. Então, eu provei a Deus, eu provei e vi. E eu recebi ali no meu sonho, eu levantei e falei para minha mãe, que talvez era a única que orava por mim, para a gente ir para a igreja. Quando eu cheguei lá, aquilo que eu tinha sonhado, um profeta do Senhor falou, e eu falei, ei, eu quero aceitar Jesus, é assim que fala? E ele falou, E aí eu fui lá na frente, eu aceitei a Jesus. Então, assim, tudo aquilo que eu vivia e que eu tinha experiências negativas, espirituais, experiências negativas espirituais,
eu comecei a ter experiências positivas, e a minha primeira visão foi a de um anjo. Mãe, se você estiver me assistindo, eu vou falar. E eu falei assim, mãe, eu vi um anjo, corre aqui, mãe, corre aqui, vem ver, mãe, eu vi um anjo. E a minha mãe falou, Jane, pelo amor de Deus, agora você é crente. E aí eu falei, peraí, as coisas de Deus não é bem assim. E aí o Senhor, antes de eu casar com o Vinícius, o Senhor me falou, você vai casar com um pastor. A gente nem se falava, tal. E ok, eu orava por aquilo. Quando o Senhor falou para mim sobre o meu chamado, eu cheguei no pastor e falei com um pastor amigo, eu falei, olha, Deus está me falando sobre esse chamado e tal, 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 e eu quero viver, eu quero viver, quero viver. Ele falou, calma, você ore por aquilo. E aí, domingo passado, eu estava aqui. Quando eu vou contar, eu trouxe até uma colinha, porque foi uma experiência surreal, a mais surreal de toda a minha vida. E eu via como um sinal verde, Deus falando assim, é você, chegou. E aí eu falava, glória a Deus, Senhor. Amém, até que enfim, então eu estou pronta. Eu estou pronta. Se você quer que eu faça isso, eu estou pronta. Então, exatamente no momento da música, eu entrei dentro de uma sala e eu sentei e aí eu comecei a conversar com o Senhor e eu comecei a ter essa percepção de anjos passando o tempo inteiro assim do meu lado e eu estava ali sentada conversando com o Senhor e eu vi ali naquela sala, uma sala branca, onde eu estava sentada, uma luz. De longe, eu conversando com o Senhor, até então eu não estava tendo a interpretação daquilo que eu estava falando, quando eu vi uma mão com uma pedra de paralelepípedo, né? Aquele paralelepípedo, acho que é isso mesmo, colocando, vi 3 crianças brincando e uma rua de terra. E aí eu falei, ué, que crianças são essas? E o Senhor falou, eu estou na África. E aí eu escrevi aqui a tradução. E daí eu vi aquelas crianças correndo e o Senhor falava, ore pela África. Glória a Deus, amém. Eu estava orando em outras línguas. Então a percepção é que naquele momento que eu estava orando em outras línguas, eu estava orando as línguas que falam na África, que eu não sei como fala. E eu estava orando, e aí depois daquilo, eu tive uma sensação de medo. Não medo por mim, mas era como Deus estivesse transferindo algo para que eu pudesse sentir. E o Senhor falou para mim, ore pelo México. E aí eu queria dizer assim, lá dentro, ai Deus, eu não consigo, você sabe que eu não consigo falar espanhol. E Deus falando, ore pelo México. E eu falei, não, Senhor, me diga outro país, que eu não sei orar em espanhol. E aí o Senhor falou, ore pelo México. Eu falei, Deus, eu não sei orar em espanhol, pelo amor de Deus, me fala outro país. E aí o Senhor falou, ore pelo Brasil. E eu comecei a orar. Nessa hora que eu comecei a orar, o Senhor falou, o avivamento chegou e vai começar no Brasil. E aí eu falei, glória a Deus. E aí nesse momento eu vi os jovens aqui da nossa igreja. E aí o Senhor, eu orando por portas abertas, por situações desembaraçando situações. Desembaraçando as situações. E aí o Senhor falou assim para mim, agora você ora pelo México. Falei, Senhor, eu não vou orar, eu não sei falar em espanhol. Isso eu estava orando em línguas, eu já estava sentada ali, eu acho que o pessoal já tinha ido até embora. E aí o Senhor falou, ore pelo México. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu não sei orar. Pelo México eu não falo espanhol. E aí veio aquela situação, aquele sentimento de medo, e eu fui tomada por um gemido, uma coisa tipo, ora por essa pessoa que vai pelo México, é isso que ela está sentindo, ora em espanhol, em nome de Jesus, ora mulher. E aí eu falei, não, me diga outra, Deus.
Deus falou, ore pelos Estados Unidos. E eu comecei a orar pelos Estados Unidos e eu falei, e a sensação que eu tinha, tudo isso que eu estou falando, gente, eu não sou missionária, tá? É sensação de missões, de intimidade com Deus, de pessoas enviadas para as missões e sentimento do que elas estavam sentindo ali. E eu comecei a orar pelos Estados Unidos, como se eu estivesse orando em inglês. E aí eu comecei a orar. E aí o Senhor disse para mim, ore pelo México. Aí eu falei, tá bom. Isso eu já tinha sido tomada por uma intercessão, um gemido, algo muito surreal, que parecia que estava chacoalhando dentro do meu estômago. É uma coisa surreal. E aquele sentimento de socorro, Deus me ajuda. E eu orando. E ao mesmo tempo que eu estava orando, a minha mente parecia que ela estava orando também. Deus, faça alguma coisa por esse povo em nome de Jesus. E eu comecei a orar pelo México. E aí eu orei e eu tive a sensação assim, aqui estou. Eu estou falando em espanhol agora vai. Eu comecei a orar. E aí o Senhor falou, você sabia que essa oração que você está fazendo não tem ninguém aqui que tem a audácia, que está se atrevendo a dizer, eu sei, eu vou orar, eu vou traduzir. Então você vai escrever. E aí eu olhava assim, eu sei, Senhor, traga essa pessoa aqui. E aquele negócio me apertando. E eu olhei para o Enzo, o filho da Clau, uma criança, e eu só sabia dizer, não estava conseguindo falar de fato. Apontava para ele, me dá um papel. E ele entendeu, amém, glória a Deus. Trouxe o papel e um lápis, e eu comecei a escrever. E nisso, o Senhor, mais uma vez eu fui tomada com aquele, não sei se é sentimento que eu posso dizer, mas de envolvimento com o Senhor, de ir mais fundo com o Senhor, de pessoas estarem sentindo aquilo ali, passando por aquele processo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas de um favor, uma graça, o Senhor agarrando essas pessoas, envolvendo uma coisa maravilhosa. E eu comecei a escrever orando em outras línguas. Estou colocando, isso foi a tradução daquilo que eu estava orando naquele momento. Estou colocando pedra sobre pedra. E há alguém disponível a ir? Há alguém disponível a renunciar à sua própria vida? Vocês estão disponíveis a ir mais fundo? E na hora que eu estava escrevendo, eu ainda falei, disponível, deveria ser disponíveis. E o Senhor falou, anote. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente considera como o correto do português, ali eu só falei, tá bom, só vou escrever. Vocês estão disponível, é algo muito pessoal, disponível a ir mais fundo? E mais uma vez eu digo, estou colocando pedra sobre pedra. E nessa frase, estou colocando pedra sobre pedra, era algo surreal, era um marco, uma coisa gloriosa, era algo estrondoso demais. Há um caminho, eu sou o caminho. Há uma amizade em mim, há um amigo em mim, o melhor amigo. E ali naquele momento o Senhor falou, está acontecendo e vai avançar cada vez mais. E ali eu me achei naquilo que eu sempre esperava do Senhor há 17 anos atrás. E é um novo tempo, é o marco do avivamento, é o marco dos jovens de Pirituba irem.
É algo estrondoso. Aqui foram as palavras que saltou de dentro do meu espírito enquanto eu orava em outras línguas de uma forma surreal. E é isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Manda, Thaís. Eu comentei, eu escrevi tudo, eu vou tentar resumir, porque quando eu escrevi deu mais ou menos umas 5 folhas. Falei, Deus, eu vou tentar ser sucinta, que eu não sou. Mas no dia do culto em questão, eu tenho o costume de me preparar para o culto, porque eu sou muito sensível, eu acho que todo mundo sabe, porque o Espírito soprou, eu caio, eu rodo, eu pulo, eu, sei lá, faço tudo. E aí, só que eu estava passando por uma semana muito difícil, então eu não vim com nenhuma expectativa ou perspectiva, mas porque, não sei, eu vim meio mal, então eu falei, não estava esperando nada, e eu estava com muito sono no culto em questão, estava tentando ficar acordada, levantei um monte de vezes para beber água, e a palavra realmente estava vindo direto ao meu coração. E eu lembro que no segundo louvor em questão, eu falei assim para Deus, antes de eu sentir sono, isso, eu falei para Deus que eu só ia adorar. Então, eu louvei, eu adorei, eu orei. Orei em línguas, porque eu não tinha palavras específicas para entregar. Então, eu falei, Espírito, vai e comanda. E, durante o culto, a gente tinha comentado mesmo que estava sentindo uma atmosfera bem, que eu não esperava pela palavra assim. E eu comecei a sentir muito forte, então eu abaixei a cabeça e comecei a orar em línguas, e ainda estava prestando atenção na palavra. E houve um momento onde o pastor falou para a gente fechar os olhos e ir falando, e vamos aquecendo. E aquele momento eu já fiquei imersa, e o louvor subiu, e aquela música ainda estava falando muito comigo, e aí eu me fechei com o Senhor e fui embora. E eu lembro que eu falava em línguas, e eu sei que eu sentia que algo estava diferente. Não era algo simplesmente igual todo culto, que eu conversava em línguas ou em casa. Estava algo diferente. Já estou me tremendo toda aqui. E no momento que o pastor pediu silêncio e pediu para que nós parássemos e olhássemos para a frente, aconteceu algo tão estrondoso que, quando eu levantei a cabeça, eu não conseguia ficar com a cabeça levantada. Não dava para olhar para frente, porque eu tinha a percepção de que Cristo estava aqui em cima. E eu não conseguia, eu só conseguia querer me prostrar. Eu não conseguia, minha perna não aguentava, eu não conseguia erguer a coluna, eu não conseguia olhar para frente. E eu comecei a entrar num ambiente tão forte entre eu e o Espírito, que eu lembro que eu falava em línguas, e no meio eu tive a percepção que eu estava falando em outros idiomas. E comecei a falar em outros idiomas. Eu lembro que eu guardei isso, e a sensação que começou a me bater é que eu estava conversando com outras pessoas fora do Brasil. E eu achei aquilo muito louco, porque eu não me sentia aqui no Brasil mais. Eu me sentia em outro lugar, conversando com outras pessoas e o Espírito do meu lado. E foi insano, né? Na forma mais natural de se dizer, foi insano. Eu achava uma loucura. Eu falava, não, isso aqui não está acontecendo. Como é que eu saí daqui em espírito e fui para outro lugar? E eu sentia que eu estava orando por pessoas, conversando com pessoas, porque eu falava em outras línguas. E foi acontecendo. E eu lembro que um momento do culto eu estava sentada. Não sei se eu sentei ou se alguém me colocou sentada. Eu sei que eu estava sentada. E eu paralisei, porque eu queria entender o que aconteceu, porque foi muito intenso. E eu falava, Senhor, eu quero entender o que aconteceu. E aí, neste momento, é como se eu tivesse voltado para o culto. E aí eu olhava para frente, e aí, durante o louvor, eu via a presença de Deus, Deus aqui, e eu via 2 anjos gigantes, lindos, no púlpito de cada lado, e era estrondoso. E todo mundo... Era uma magnificência, uma majestade inexplicável. Eu nunca tinha visto nada igual, e eu me senti, fiquei, uau, que negócio é esse? E aí, de repente, o ambiente tinha mudado. Eu falei, eu não sabia se eu tinha saído daqui, se a gente tinha ido para outro lugar, porque eu sei que ainda continuava a igreja, só que a quantidade de pessoas aumentou. Então, era uma multidão que eu não conseguia contar. A olhos não dava para você falar, tem 20 mil pessoas aqui, não dava. Era muita gente, era uma multidão, só que eram muitas nações, eram muitas línguas.
E eu me sentia como Zaqueu, atrás das pessoas, porque eu tentava olhar, e aí eu sei que eu olhava para o púlpito, e aí tinham muitos anjos, e a banda continuava ministrando, e tinham anjos aqui no fundo, e cantava junto, e era uma visão linda, porque eu sempre achava que eu ia ter medo de ver anjo, e era uma coisa assim que não dava para explicar. Era muito bonito. Eu comecei a chorar, e aí eu via Jesus andando no meio das pessoas. Eu via ele simplesmente andando no meio das pessoas, e as pessoas adoravam ele, e se alegravam. E aí eu queria muito ver o rosto, mas eu lembro de ter a sensação de ouvir que não era tempo. Mas eu fiquei com o sorriso dele guardado, porque eu conseguia ver o sorriso e era bonito, mas não no sentido físico como a gente determina. Era inexplicável, mais uma vez, eu só sei usar essa palavra. E ficou marcado em mim, eu só sabia dizer, gente, que sorriso é esse? Eu me perdi, fui arrebatada nesse sorriso, e eu sei que ele passava no meio, e eu fiquei paralisada no cantinho, e eu olhava, e eu queria entender. Aí eu vou ler, porque o Senhor me falou em meio ali onde a gente estava. Ai, ai. E ele me disse assim, eu perguntei para o Senhor o que tinha acontecido, e, antes disso, eu tinha olhado para baixo. Quando eu olhava para todas as pessoas, eu olhava para baixo, eu vi uma mala do meu lado, e eu me sentia muito corajosa, eu não sentia medo, eu me sentia, sabe, com uma autoridade grande, de uma forma que eu nunca tinha me sentido, e tinha uma sensação de despedida. Não sabia dizer se era eu, se era outra pessoa, mas eu sei que passou aquilo. E aí eu queria entender, e aí o Senhor me falou assim, não subestime o que o Espírito tem para a igreja. Não compare isso com as dores do mundo. Ainda não acabou e ainda não é o fim. As dificuldades e as maldades terrenas têm nublado a visão do meu povo, mas eu quero que soprem essa nuvem com perseverança. Eu tenho muito para vocês, filha, e eu os quero sem titubear. Eu os quero. Larguem as suas carroças, larguem os seus laços, larguem tudo e identifiquem o Pai. Está começando e será em todos os lugares. Tudo vai intensificar. Sejam fortes, estejam sedentos sempre e sejam saciados. Perseverem. Está começando. E aí isso começou a se repetir muito. Esse está começando. E no outro dia eu lembro que eu acordei. Na segunda-feira, eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei mais ou menos 1 hora deitada na cama, porque eu não conseguia levantar. E eu comecei a chorar e tremia. E aí eu falei, Deus, eu falei realmente outras línguas? Eu falei, inacreditável isso. Falei, estou conhecendo uma só, e aí é difícil acreditar em outras. E aí ele me fez lembrar de uma palavra que eu repetia sem parar no canto. Eu falava aquela palavra e falava outras coisas. Falava aquela palavra e falava outras coisas. E aí ele me falou, pesquisa. E aí eu lembrava que era Rabone. E quando eu pesquisei, essa palavra é aramaico e significa mestre. E aí o Senhor me falou assim, o seu espírito me reconhecia como mestre da sua vida. Amém. Aleluia. E eu fiquei, meu Deus, eu falei em aramaico. E a gente acabou, eu até esqueci de falar, porque a gente teve isso ao mesmo tempo. Porque a minha mãe falava e a André falava que a gente estava falando a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente até falou, nossa, sentou na minha visão, meu. Mas, assim, acho que foi a maior experiência até agora, porque eu sei que Deus vai me dar mais, mas Amém. Foi... Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Antes da Lari começar, é bom a gente dizer que até causou medo em algumas pessoas quando ela estava ali, né? Manda aí, Lari. Verdade. A paz, igreja, tudo bem? Bem, eu vou literalmente tentar contar essa experiência para vocês sem chorar, porque é algo... não vai rolar sem chorar. Foi, acho que nem a Thaísa falou, até agora foi uma das experiências mais extraordinárias que eu já tive na minha vida. Assim. E
para vocês ouvirem essas coisas que vocês estão ouvindo hoje, vocês têm que estar com o coração e a mente de vocês abertas, porque a gente está falando de coisas que às vezes a gente só leu nos livros e ouviu falar, mas isso está disponível para a igreja, entende? No culto, eu acho que era dia 14, eu acho que era o culto Dia dos Pais. Eu estava sentada ali, na terceira fileira, mais ou menos, e a gente teve um culto bem extraordinário acerca dos moveres do Espírito. E a banda subiu aqui no final do culto para cantar. E eu falava para Deus assim: Pai, eu quero uma experiência nova com você. Porque um dia antes, no sábado, eu estava conversando com a Luara. Quando eu vim para a Verbo, eu tinha experiências extraordinárias no Espírito. Eu me tremia inteira. Eu tremia das minhas mãos aos meus pés. Eu tive experiências de tocar instrumentos espirituais, que o povo aqui, quem é daquela época, lembra, me zoava, porque eu tocava bateria no Espírito, tocava teclado no Espírito, eu cantava lírico no Espírito, eu dançava balé, era uma coisa muito louca. Só que era engraçado, porque era uma coisa tão expansiva, assim, era uma coisa tão diferente, e eu não via todo mundo se movendo daquela forma. Então eu comecei a me reprimir, e eu acho que é importante eu falar sobre isso, porque isso pode acontecer às vezes com algumas pessoas. Eu me reprimia porque eu achava diferente, e eu comecei a perceber que aquilo começou a se esfriar dentro de mim, aí amornecendo, né? E eu falei, cara, hoje quando eu recebo a unção, eu caio de joelhos. Tipo, eu recebo e eu caio de joelhos. E antigamente, nossa, era um estardalhaço. Eu caía na unção, o povo tinha que se segurar. Eu sentia como se fosse um choque elétrico caindo sobre o meu corpo. E eu falei para Deus naquele culto: Pai, eu quero aquilo de volta. Eu quero sentir daquele jeito. Eu quero que você me toque daquele jeito. E aquilo foi muito forte em mim. E eu estava orando, a banda estava aqui em cima, estava cantando. E durante o culto, enquanto o pastor pregava, eu sentia um cheiro de fumaça no ar muito forte. E eu olhava para o negócio de fumaça e eu falava: meu, não é possível. Eu tirava o meu óculos, colocava o meu óculos, limpava o meu óculos. E eu ficava olhando, e eu falei: meu, de onde está vindo? Porque eu não via uma fumaça, mas era no meu nariz, assim, era como se eu estivesse no meio daquela fumaça durante o culto. E aí começou o louvor e eu sentia uma corrente elétrica tocando o meu corpo. Eu sentia as minhas mãos, os meus pés, eu sentia o meu corpo tremendo. E aí eu fui tomada por uma unção. Não sei se eu fiz bagunça naquele dia, se eu fiz... Imagina, né? Me amem. Diaconato, me ame. Mas eu acho que eu fiz, porque eu caí, fiquei me debatendo no chão. E era uma coisa que fazia tempos que eu não tinha. Fazia muito tempo que eu não tinha daquela forma. E eu estava no chão, eu estava tomada, eu sentia como se fosse uma atmosfera densa sobre o meu corpo enquanto eu estava ali caída. E aí depois eu me recompus, né? Eu levantei, ainda estava um mover aqui na igreja. E eu sentei, mas eu falava no meu espírito, eu falava: Pai, eu não quero só isso. Eu quero mais. Eu quero ter mais experiência, eu quero sentir algo novo, eu quero mais. E foi nesse momento que eu tive a experiência mais extraordinária que eu tive até hoje. Para mim, naquele momento, foi assustador, porque eu nunca tinha vivido aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era algo da parte de Deus. Eu comecei a sentir como se o ar dentro de mim ele fosse retirado. E eu vou explicar para vocês já com uma interpretação acerca da situação, para ficar claro. Era como se o espírito de outra pessoa tivesse sido acoplado no meu corpo. Eu dividia o meu corpo com outra pessoa. Ele veio e ele encaixou assim. E eu via o meu ar. Eu via que dentro de mim existia ar e fôlego nos meus pulmões. Mas eu estava sendo forçada a respirar por outra pessoa. E eu sentia a morte. Eu sentia aquela pessoa morrendo dentro de mim. Eu sentia o meu corpo deteriorando e eu olhava para as minhas mãos e eu ficava apavorada porque eu falava: meu Deus, eu estou morrendo. Eu vi os meus pés e as minhas mãos ali, fisicamente.
mas eu sentia no espírito que eu estava morrendo, porque eu não tinha um entendimento hábil ali de que não era eu que estava morrendo, mas era aquela pessoa que estava no meu corpo. E aí eu puxava o ar, e para quem viu de fora, pode ter ficado assustado, porque parecia que eu estava morrendo fisicamente, tanto que a Cris... Era o que parecia mesmo, não é, Cris? A Cris ficou desesperada. Ela achou que alguém precisava vir me ajudar, porque eu não fiquei por um tempo, não foi um tempinho pequeno. Foi um tempo que eu realmente fiquei, e eu puxava, e eu não conseguia falar, eu não tinha palavras para falar. Eu lembro vagamente de algumas coisas que estavam acontecendo. Eu lembro que a Cris estava atrás de mim, eu lembro que estava a Aninha e a Sandrinha, do meu lado, e a Eude estava um pouco mais à frente, e depois elas disseram que a Eude falou que era para me ajudar, para elas me ajudarem, e a Sandrinha, ela falou que eu vou contar, se eu contar alguma coisa errada, vocês me corrijam. A Sandrinha falou que ela perguntou para o Espírito Santo o que ela poderia fazer naquele momento, porque era uma coisa muito intensa, e ela sentiu uma direção de assopra sobre ela. E aí ela virou para Ana Paula e falou, assopra sobre ela. E a Ana começou a falar, volta, Larissa, volta, Larissa, volta, Larissa. E aquilo intensificando, e o ar indo embora. E eu sentia aquela pessoa morrendo, eu sentia, ao mesmo tempo que eu sentia a unção sobrenatural de Deus, eu sentia a morte no meu corpo, eu sentia a alma daquela pessoa indo embora. E eu precisava lutar por aquela vida, eu precisava lutar. E depois eu entendi que aquilo foi uma unção de intercessão, foi uma operação de intercessão muito forte, e que aos olhos ela pode ser uma coisa muito louca, porque é físico, né? As pessoas elas achavam que eu estava tendo uma visão, porque os meus olhos se arregalaram. Era desesperador visualmente falando, mas, cara, eu senti, ao momento que eu senti que aquela vida ela recebeu o fôlego, eu senti como se o meu corpo fosse arrebatado. Eu apaguei. E foi um negócio tão louco, foi uma atmosfera tão intensa, que é como se eu tivesse sido retirada de um momento do espaço e colocada em outro, porque a liturgia do culto, ela foi apagada da minha mente. Eu não via nitidamente o que estava acontecendo, tanto que depois eu assisti o culto, eu vi que o pessoal tocou uma outra música, que a Paula subiu, teve uma direção sobre um louvor, coisas que depois eu falei, isso aconteceu? Eu não lembro, eu não lembrava, era como se eu não estivesse aqui, era como se fisicamente o meu corpo estivesse aqui, mas a minha mente, o meu espírito, ele tivesse sido recolocado em um outro momento do tempo. E foi exatamente isso, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive, porque eu sentia mesmo, gente, eu sentia o corpo daquela pessoa dentro de mim. Eu via o meu ar, é muito louco a gente falar isso, né? Porque ar é uma coisa que a gente não vê, mas eu via o meu ar dentro dos meus pulmões e eu sabia que ele estava ali, o meu ar, ele estava ali disponível para mim. Só que não era para eu respirar o meu ar, era para eu respirar por aquela pessoa que estava perdendo o fôlego de vida. E ali ela recuperou esse fôlego. Eu até comentei com o pastor o quanto era importante a gente falar sobre isso, porque existem manifestações do Espírito Santo que nós vamos passar a viver, e já estamos vivendo, mas viveremos com mais intensidade. E como corpo de Cristo, a gente precisa ter a consciência espiritual de que existem coisas diferentes que nós vamos presenciar. E que às vezes nós precisamos estar sintonizados espiritualmente, porque imagina, se as meninas elas tivessem ficado assustadas ali ao ponto de me chacoalhar, de fazer alguma coisa, poderia ter quebrado a unção que estava ali naquele momento, entende? Aquilo que estava acontecendo. Mas o Senhor ainda usou a vida delas como uma intercessão conjunta. Então, elas podiam não saber exatamente o que estava acontecendo, mas elas clamaram por aquela vida. Elas assopraram fôlego de vida. Elas clamaram, elas intercederam por aquela alma. E nós vamos ser chamados
para isso, para momentos como esse, momento onde nós vamos interceder em unidade e momentos onde nós vamos vivenciar coisas tão sobrenaturais que os nossos olhos vão poder até às vezes duvidar de que aquilo é sobrenatural. Mas orem no seu espírito, peçam, Espírito Santo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar, para manifestar, para cooperar com o seu mover? E, gente, ele vai, porque, cara, é coisas extraordinárias que a gente vai passar a viver nos cultos. Amém. Forte, forte, forte. Oi, gente, boa noite. Então, eu acho que todo mundo aqui sabe que eu me converti há muito pouco tempo. Estava fazendo as contas, eu achava que tinha 5 meses que eu estava aqui, vai fazer 3. 3 meses. 3 meses. E eu vou falar que eu nunca acreditei em nada disso que eu estou vivendo. Nada. Para mim era tudo combinado. Eu já fui em outras igrejas, já procurei outras religiões, e para mim era tudo mentira. E eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sempre vivo com toda intensidade. Quando eu entrei para cá e eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu falei, eu quero isso, e se eu sou intensa, eu vou viver isso com toda a minha intensidade. No mês de julho, eu decidi fazer um jejum. Eu sumi de todas as minhas redes sociais, eu abandonei tudo. Avisei algumas pessoas, olha, tô off, fiquei sem WhatsApp, fiquei sem Instagram, sem Facebook. Sumi literalmente, porque se eu não fizesse isso, eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo hoje, e eu sei que eu posso viver muito mais. E eu comecei a fazer um jejum, me preparar o meu corpo para um jejum. E eu falei, ok, já que estão falando sobre o jejum, já que assim eu posso ter experiências no espírito que eu nunca tive, e já que eu nunca tive nenhuma experiência, eu quero ter experiência. Na última semana do mês de julho, que já estava finalizando todo o meu processo de ficar sem redes sociais, e durante todo esse período eu fui me consagrando, eu me aproximei de muita gente daqui da igreja, fiz muitos amigos, pessoas que estão contribuindo muito para essa minha jornada, porque eu sou muito nova aqui, eu sou muito nova em tudo que eu estou vivendo. E aí, no último domingo do mês de julho, que era o meu último domingo do jejum, a gente já tinha, no sábado teve o simpósio, foi assim, incrível. Eu já estava muito cheia de tudo que eu tinha ouvido lá, de tudo que eu tinha presenciado lá. E mesmo que foi assim uma coisa de socorros, preparado para membros da igreja, para pessoas que trabalham na igreja, eu quis estar lá porque aqui é uma família. Esse lugar aqui não é simplesmente uma igreja, é uma família. E no domingo, o pastor colocou uma cadeira aqui na frente, e eu estava sentada e o pastor me chamou. E nas minhas orações, eu sempre pedia, Deus, eu quero te sentir, Senhor, de uma maneira palpável, eu quero te tocar, eu quero eu quero te sentir. Era tudo o que eu pedia. Me deixa te sentir de uma maneira palpável. Tudo bem, eram minhas orações, continuo orando assim, porque já que eu senti uma vez, eu posso sentir de novo. Aí o pastor colocou uma cadeira aqui na frente, e ele me chamou. Quando eu sentei na cadeira, eu já senti algo muito forte, muito, muito presente. Eu comecei a orar em línguas, tudo. Eu sentia a presença da diaconisa aqui desse lado. Eu estava orando em línguas, já estava com a cabeça baixa, que eu já estava sentindo uma presença muito forte. E eu senti, gente, eu não estava louca. Eu senti como se o pastor Edson eu estava sentada, se ele tivesse colocado a mão em cima da minha mão, depois ele retirasse a mão e com a outra mão ele ficou com a mão na minha cabeça. E aquilo para mim realmente aconteceu. Quando eu senti que colocou a mão na minha cabeça, que ficou com a mão na minha cabeça, eu senti ainda mais forte a presença. E quando retirou, o meu corpo, como eu me converti há pouco tempo, a minha cabeça, ela tem um lado racional ainda muito presente, que ficava tipo, isso não é verdade. Para, olha, o que você está fazendo? Isso não pode ser real. Hoje já não está mais assim, hoje já foi. E a minha cabeça ficava desse jeito. Enquanto eu estava orando em línguas, uma parte de mim falava, não, isso não pode estar acontecendo. E quando eu senti que a mão saiu de cima da minha cabeça, era como se eu fosse cair para frente.
racionalmente, eu fui para o chão. Quando eu fui para o chão, eu continuei orando em línguas, aquilo foi ficando muito mais forte. E em todo momento, para mim, tinha acontecido do pastor Edson ter colocado a mão na minha cabeça. Aí eu só me lembro que essa experiência, eu até contei para o pastor, para o Vergara, assim que acabou o culto, eu estava aqui de cara com o chão, porque eu não conseguia levantar a minha cabeça. Eu tentava abrir os olhos, eu estava chorando, e eu vi uma claridade assim que não tem palavras que dá para descrever como era claro, e aquilo tomava todo o espaço, não tinha nada, não dava para ver nada, e eu tentava levantar para eu tentar ver, para eu tentar sair daquilo, porque era uma claridade assim que não tem palavras, e eu só não conseguia. Eu só fiquei com a cabeça no chão, e depois que eu me recuperei tudo, eu conversando com os jovens, eu contei isso para eles, e eles falaram, fala com o pastor. Ótimo. Foi o último domingo, dia 31 de julho, e aí o que aconteceu? Contei para o pastor tudo, foi no domingo que sentiram um cheiro de azeite, viram saindo fumaça do pastor. E como eu tinha percebido que aquilo foi muito forte, eu falei, eu vou reassistir o culto. Cheguei na minha casa falando, não, vou assistir de novo. Gente, eu assisti o culto, eu estava assistindo o culto, e quando chegou na parte que o pastor me chamou, na hora que eu tinha sentido a mão do pastor, não tinha nada. Não teve o pastor pegando na minha mão, não teve o pastor colocando a mão na minha cabeça. Eu fiquei desesperada, eu fiquei extasiada, eu falei, meu Deus, mas eu sei que isso aconteceu. Aí, como eu me aproximei bastante do pessoal daqui, eu mandei mensagem, eu estava por SMS, gente, eu estava sem WhatsApp. Eu mandei mensagem para o Rafael, um SMS para o Rafael. Mandei um SMS para o Rafael falando, aconteceu isso. E assim, não dava, eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Aí, eu liguei. Gente, quem atende uma ligação, 11h30 da noite, meia-noite, assim, não é ligação de cobrança, né? Que não tinha WhatsApp. Liguei para o Rafael. Rafael, você está assistindo o culto? Ele falou que estava. Eu falei, aconteceu isso. Eu senti como se o pastor Edson tivesse colocado a mão na minha cabeça. Gente, eu estava extasiada, eu estava eufórica e, ao mesmo tempo, eu estava desesperada, porque, na minha mentalidade racional, aquilo não poderia ter acontecido. E aí o Rafael chegou para mim e falou, você sabe quem foi, né? Só que, na minha cabeça, aquilo não poderia estar acontecendo. E aí eu terminei de assistir o culto, e eu comecei a chorar. Eu comecei a orar e eu comecei a chorar. Porque aquilo foi extraordinário. Eu nunca tinha... para quem não acreditava, senti que o Espírito, senti que eu tive o toque da presença de Deus. Para mim foi a maior experiência que eu senti até esse momento. Foi como as meninas falaram, até esse momento. Porque vai ter mais. Gente, não tenho explicações para dizer o quão bom. No dia seguinte de tudo isso, eu estava sentindo umas dores no meu corpo e eu ficava, gente, o que é isso? E conversando com o pastor depois, no culto de oração, na terça-feira que eu vim, eu contei essa experiência para o pastor. E aí eles acabaram me explicando sobre a presença de Deus, sobre tudo isso. E, gente, eu só tenho que falar que não tem explicações sobre esse lugar, sobre o mover do Espírito que tem nesse lugar, e a gente está no melhor lugar para receber tudo isso, e que Deus tem muito mais para a gente, e Ele vai trazer mais para a gente porque a gente quer. Graça e paz, igreja. Confesso que eu não sei se vocês estão percebendo, mas existe uma unção aqui. Não estou nem sentindo minha mão. O pastor tinha falado, né? Normalmente ele começa a sentir a mão com um dedinho, né? Eu começo a sentir a mão pelo meu pé. Os dedos do pé, tipo, eu não sinto. E as minhas mãos, a segundo passo é minhas mãos. E eu tive vou contar duas coisas bem rápido para vocês. Eu tive uma primeira experiência com a unção
Quando eu comecei a participar assim dos cultos, quando eu aceitei a Jesus, eu achava o mover do Espírito algo assim nada a ver, né? Tipo, nossa, pra que cair? Tipo, sei lá, né? E eu tinha medo mesmo. Como a Lari falou, a gente tem que, a gente não pode ter medo, a gente pode se entregar mesmo, porque é real e isso é bom. E a primeira experiência que eu tive no Espírito foi com o pastor Edson. Ele estava tendo um mover, não lembro o ano, mas foi no outro prédio. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e eu literalmente apaguei. Eu apaguei mesmo. Parece que... Sabe quando... Vocês já assistiram aquele show de mágicas que o cara fala dorme, 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 dorme? Tipo isso. Eu apaguei mesmo, assim, literalmente. Pum, caí no chão, nem lembro mais o que aconteceu. Mas, assim, eu tinha muito medo disso. Mas naquele dia eu percebi que isso, a gente pode querer isso para nós, porque é real, o mundo espiritual é real. E aí eu tive uma sensação assim muito... Foi top, eu comecei, parece que meu corpo levitava, assim, foi algo incrível. E tem até umas pessoas aí que entendem, lembram da história, né? Falava que eu tinha visto o céu, as nuvens e tudo mais. Aí ficavam até me zoando, né? Mas eu tive que contar a experiência. E aí, beleza, cara, depois disso eu só queria mergulhar mais nisso, sabe? E é algo tão assim que quando a gente começa a orar em línguas, parece que vai ativando, sabe? E eu queria até falar mais uma experiência, foi até no culto do Dia dos Pais, né? Eu senti uma unção assim tão poderosa, onde eu me prostrei aqui no chão e veio assim uma angústia tão grande assim, eu começava a gritar e chorar. E parecia que era alguém pedindo socorro, sabe? Parecia que uma pessoa estava dentro de uma caixa, assim, e essa pessoa gritava, e para socorrer ela, tirar ela dessa caixa. E eu, nossa, que coisa estranha, e eu não sei, era uma coisa assim desesperadora, e eu comecei a gritar, e aí o Espírito Santo começou a dar informações para mim que alguém estava com um pensamento de morte, assim, alguma coisa assim, sabe? Algo que estava prendendo ela, algo que estava tentando tirar ela do foco de Deus, das coisas de Deus. E eu comecei a orar em línguas. E comecei a interceder, só que aí veio uma unção do riso. E nesse dia foi assim, eu nunca ri tanto na minha vida. Foi uma gargalhada assim, nossa, poderosa. E nesse dia, o pastor, eu não lembro se era o pastor, eu não lembro o que aconteceu, que eu já não estava na unção. Alguém falou que existia uma pessoa que estava precisando ser socorrida, uma pessoa que estava com pensamento de morte. Muitas pessoas sentiram isso. E aí a gente começou a interceder por ela, e eu rindo no espírito, ao mesmo tempo vinha que era uma pessoa, era uma mulher, e a gente começou a interceder por ela, e eu comecei a rir, e aí apaguei, foi quando eu apaguei. E aí agora aconteceu com as meninas. Depois eu assisti o culto para ver o que aconteceu. Eu não lembro o que aconteceu depois. Não lembro como que aconteceu aqui. Eu olhava, comecei a voltar. Eu falava, por que eu tô aqui? Eu caí ali, de repente eu fui parar aqui. E eu olhei para trás, muitas pessoas caídas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas aconteceu depois, na segunda-feira eu fui trabalhar no meio do caminho. Eu comecei a orar em línguas. Ultimamente eu tenho orado em línguas assim o tempo todo, assim, muito tempo no meu dia. Eu comecei a orar em línguas no meio do caminho, e aí uma unção me pegou assim no caminho, eu indo no serviço, e eu falei, meu Deus, se eu cair aqui, o que vai acontecer? As pessoas vão achar que eu tô louco, que não sei. Mas o Espírito Santo começou a falar coisas comigo. Ele falava assim, se entregue cada vez mais, porque eu tenho algo mais para você, experiências mais fortes, experiências melhores. E veio na minha lembrança que eu pedi um momento para Deus que eu queria mais disso. E nesse Dia dos Pais eu pedi isso, eu falava, eu quero mais. E o pastor começou a falar, peça mais do Espírito, peça mais da presença do Espírito. E eu comecei a pedir mais. E aí foi quando eu senti essas coisas, e Deus é bom demais. Glória a Deus. E só tem aumentado cada vez mais. Glória a Deus. Aleluia. Ela quer falar mais uma coisa. Hoje, quando o pastor me mandou mensagem, eu fiquei com muito medo. E eu falei pro Senhor assim, eu não sei como fazer as pessoas entenderem que isso é real, porque para mim foi muito real. E o Senhor sabe que eu amo definições de palavra, e Ele falou, pesquisa o que é real e o que é realidade. Porque a gente tem uma noção de realidade, de que é algo palpável, algo visível.
algo que eu tenho acesso por estar na minha frente, por ser visível. E aí, a palavra real me dizia assim: tem existência verdadeira e não imaginária. A vida real, de teor autêntico, genuíno. Preciso ter uma conversa real com ele, que não é mentira, é verdadeiro. Explica suas reais intenções. E realidade dizia que tudo que é tudo que de fato existe. O que não é real não pode existir, pois o que não é real não tem condições necessárias para existir e se manter existindo. A realidade é tudo o que de fato existe. E ele é real. Porque ele não precisa ser visível para ser real nem palpável. Ele é vivido, a palavra dele perdurou por anos e anos e nunca foi quebrada. A igreja perdurou por anos e nunca caiu. Não tem como não ser real. E por mais que a gente não acredite, muitas vezes, nós vamos provar da realidade. Porque o que nós vivemos nesse mundo não é real. Mas a presença do Senhor é surreal. E isso foi surreal e não é só para mim, é para todos. Eu escrevi que enquanto eu contava quando eu estava na visão, eu lembrava que o Kenneth Hagin tinha escrito no livro dele que em um culto as pessoas não conseguiam se mexer, nem as crianças, porque a presença de Deus era muito grande. E não dá para explicar. Todos nós vamos viver isso, porque lá fora eles precisam ver isso. É real. É real. Eu só tenho isso para dizer que é real. Aleluia. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado por compartilhar com a gente essas experiências poderosas. Vocês podem ir sentando. Quer falar? Pega o microfone. Vocês acreditam que tem uma chuva agora, nesse momento, caindo em cima de vocês? Ela parece uma garoinha. E ela tá caindo sobre toda a igreja. É literalmente. Ela tá caindo sobre toda a igreja nesse momento. Aleluia. Aleluia. 4 das 6 pessoas que compartilharam aqui hoje falaram sobre ter recebido uma unção de intercessão, de ter entrado no lugar de intercessão por outra pessoa ou outras pessoas. O espírito de intercessão, uma unção de intercessão. A Lari contou sobre a pessoa que estava prestes a morrer ou morrendo. Espírito de intercessão. Espírito de intercessão. Eu percebo que Deus está querendo liberar mais isso, porque pessoas na terra estão precisando ser ajudadas. E as nossas filosofias, as nossas teologias não estão ajudando muito as pessoas. Então, em Romanos 8:26 diz também: o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Também o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis são um tipo de gemido que não consegue ser expresso por palavras articuladas. O que quer dizer? Que palavras que podem ser inteligíveis. Então, há um gemido do Espírito Santo que ele vem sobre nós e não necessariamente a gente consegue ouvir palavras, apenas nós conseguimos perceber gemidos. E nós ouvimos sobre gemidos aqui, alguns gemidos. E sabe, queridos, o Espírito Santo ele quer nos conduzir nesses lugares de intercessões por pessoas que por muitas vezes nós não estamos conseguindo ajudar, e muitas vezes pode ser nossos parentes, muitas vezes pode ser até um membro da nossa igreja. Kenneth Hagin, no livro Por que as pessoas caem debaixo do poder do Espírito? Hoje eu li 5 livros do Kenneth Hagin, entre eles eu li Aprendendo a Fluir com o Espírito, que nós temos esse livro na livraria, Aprendendo a Fluir com o Espírito. Então eu li a glória de Deus, a imposição das mãos, porque as pessoas caem debaixo do Espírito, a tangibilidade do Espírito. Eu li esses livros hoje, todos eles, e nesse livro que eu estou citando, Porque as pessoas caem, Kenneth Hagin começa a contar algo. Ele diz: manifestações espirituais eram novas para mim em 1939. Eu fora cheio com o Espírito há menos de 2 anos. Estávamos tendo um encontro em Farmersville, Texas, e haviam alguns poderosos moveres de Deus naquele encontro. Numa noite, uma garota de 16 anos foi cheia do Espírito, falou em línguas e entrou em um espírito de intercessão. E então, com suas mãos erguidas, ficou em pé em um certo lugar por 8 horas e 40 minutos. 8 horas e 40 minutos. Em nenhum momento ela sequer piscou um olho ou alternou seu peso de um pé para o outro. 8 horas e 40, do mesmo jeito, com os olhos sem piscar. Era janeiro e ela estava em pé a uma certa distância do forno. Lá muito quente nos Estados Unidos, então eles têm os fornos para aquecer. Sua mãe, preocupada que ela pegasse um resfriado, perguntou se estaria tudo bem movê-la para mais perto do forno, que estava no centro do quarto. Eu não sei, eu disse. Eu nunca vira qualquer coisa como essa. O pastor, que pesava aproximadamente uns 108 quilos, disse: irmão Hagin, você pega debaixo de um dos cotovelos e eu pegarei debaixo do outro, e nós a arrastaremos para mais perto do calor. Mas ela não podia ser movida. Era como se ela estivesse pregada ao chão. Em uma noite, quando eu fiz o apelo, percebi que o poder de Deus estava sobre uma das mulheres. Bom, essa aqui é outra história. Um espírito de intercessão está querendo pegar a gente e levar-nos numa direção para interceder de maneira sobrenatural pelas pessoas. E eu acredito que isso vai pegar em mais pessoas, que Deus está querendo fazer mais, e Ele tem pressa para fazer algumas coisas, e Ele precisa da sua cooperação. E eu vinha falando antes sobre o mover do Espírito e as pessoas, e as desconfianças das pessoas, e a minha própria desconfiança com relação a isso. E eu gosto da coisa real, e eu gosto da coisa verdadeira. Eu não gosto, se você me vê mover de um certo jeito, saiba que eu não vou fazer aquilo por fazer, para parecer. Eu não vou fazer nada para parecer. Então, se você me vê mover no Espírito, saiba que é o Espírito mesmo. Se eu disser que há unção, então há. Se eu disser que não há, então não há. E meu Deus do céu. E eu percebo que pessoas que nunca foram tocadas, Deus está querendo
que elas experimentem essa atmosfera, sabe? Você não precisa esperar para chegar no céu para ter um pouco do céu. Por que às vezes você pode estar aí olhando, você que fica meio desconfiado? Porque sempre essas pessoas vão lá e parece que são sempre as mesmas. Porque depois que você entra nesse negócio, meu irmão, minha irmã, você não quer ficar de fora mais mesmo. A Paola contou há 3 meses atrás, ela veio e se converteu aqui nessa igreja, e ela começou a ver e tudo isso, e começou a pedir, começou a desejar, e começou a entrar, e ela entrou e disse que não quer parar. Desde que eu recebi a unção pela primeira vez, eu só quero e tenho vivido maiores experiências. Sabe, se você está aqui hoje para ser curado, eu disse que vai ser um pouco diferente. Vem aqui, pastor Ricardo. Se você está aqui hoje, veio para ser curado, uma unção vai fluir de cura aqui de maneira extraordinária. E eu não quero ser centro das atenções, porque Jesus é o centro das atenções, ok? Eu poderia pregar, eu li 5 livros hoje, tenho muita coisa para pregar, mas Deus não precisa de mim assim. Ele precisa que eu coopere com Ele, para que Ele faça o que Ele quer fazer. Então, compartilha com a gente a experiência que você teve ontem à noite. Boa noite, irmãos. Fiquei até embriagado subindo aqui. Ontem eu ministrei lá em São Vicente, na Igreja Vida Nova, e foi uma conferência com o tema Em Chamas, né? Então teve 2 períodos. Eu ministrei o primeiro período, eu só ensinei o pessoal. E no segundo período eu falei, eu vou ensinar um pouquinho mais e vou me mover no Espírito. E aí, irmãos, enquanto o pessoal estava tocando louvor ali, com as mãos levantadas, eu sentei porque eu não estava aguentando meu corpo. Eu estava 2 dias sem comer, tomando só água. E aí eu sentado ali e agradecendo a Jesus por um monte de jovens. Gente, estava tão cheio que tinha jovens sentados no chão, porque não tinha mais lugar na igreja para sentar. E eu agradecendo ao Senhor, e eu tinha reparado que um jovem que estava no louvor, ele estava usando muleta e estava com uma tala na perna direita. E aí eu fui perguntar para uma pessoa deles o que tinha acontecido com aquele jovem, e aí me falaram que o osso, alguns ossos do pé dele tinha trincado em três lugares, né, na parte do pé, tinha trincado. Então eu tinha lembrado dessa informação, e ali eu estou agradecendo a Jesus, louvando ao Senhor. E de repente, irmãos, eu vi a minha mão grudada no pé daquele rapaz, sem a tala, e eu vi a minha mão segurando o pé dele. E eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Quando eu pegar o microfone eu vou falar algumas coisas, mas eu vou pôr a mão no pé dele. E sabe, irmãos, eu ensinei, e eu falei, gente, para você perceber que além da palavra ser falada, quando a palavra é falada, ela tem que ter os milagres, porque os milagres acompanham a palavra. Deus vem com seus sinais. E aí eu falei, agora nós vamos começar o mover do Espírito aqui, tira as cadeiras. Aí eles arrastaram as cadeiras, e eu vi aquele rapaz sentado lá na cadeira. Eu falei para ele, cara, antes de começar o mover do Espírito, gente, eu quero falar com ele aqui. Eu vi a minha mão grudada no seu pé. E ele disse, eu recebo, pastor. E aí eu falei, você pode tirar a tala, por favor? E eu falei para ele assim, eu não quero que você, depois que eu orar por você, saia daqui correndo. É meu desejo que você saia correndo, mas você não precisa mostrar para mim, sentindo dor, que você está curado. Eu quero que você receba unção, porque tem cura que é progressiva e tem cura que é instantânea. Eu só vi a minha mão no seu pé. Gente, eu coloquei a mão no pé dele, o pé dele estava inchado. E aí eu coloquei a mão no pé dele e eu disse, Senhor, que o Senhor compartilhe essa unção com ele e o pé dele volte ao normal. Eu disse, ossos, vocês que estão trincados, vocês têm que voltar ao estado original. Luxação saia, dor saia. Irmãos, eu saí dali e eu comecei a ministrar as pessoas, cura, bati no Espírito Santo. Quando eu olhei para trás, irmãos, esse rapaz estava em pé, sem a tala. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu estou sentindo mais dor. Ele não conseguia pôr o pé no chão. E eu falei, você foi curado? Na hora ele falou, pastor, na hora que você pôs a mão no meu pé, eu senti o fogo do Espírito tocando o meu calcanhar. Irmãos, e aí acabou o culto. Quando eu olhei para ele, ele estava assim, ó. E o pessoal, pastor, o que está acontecendo? Porque, irmãos, deixa eu te falar algo. Quando eu preguei em outra igreja deles,
Eu preguei lá na igreja deles, só para complementar, pastor. Eu preguei na primeira igreja deles, o filho da pastora tinha tido um acidente de moto e ele estava sentado, tocando baixo lá. E quando a unção estava sobre mim, eu olhei para ele e disse: o que aconteceu com você? Ele falou: eu sofri um acidente de moto e o médico falou que eu vou ficar 2 semanas sem pôr o pé no chão. Eu falei para ele: eu posso pôr a mão nos seus pés? Quando eu coloquei a mão nos pés dele, irmãos, eu coloquei a mão nos pés dele e eu saí para ministrar as outras pessoas. Quando eu olhei para trás, aquele cara estava sem a tala que ele estava usando e ele estava tocando baixo, pulando no púlpito. Eu tive 2 experiências do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E deixa eu dizer outra coisa para você, que eu falei para o pastor: você não pode estar aí no fundo, porque nós não temos nada quem está sentado no fundo. Só que você não pode estar no fundo desligado do mover do Espírito. Quando eu estava para finalizar o culto lá na praia, o pastor falou assim: olha, tem um homem aqui que ele é muito cético. Quando começa o mover do Espírito aqui na igreja, ele já pega as coisas dele e ele vai embora. Só que eu falei para as pessoas, eu falei: gente, eu não vim de Pirituba com essa unção, eu não estou de jejum 2 dias em vão, eu vim aqui para que você receba da parte de Deus através da minha vida. Se você está aqui, você nunca recebeu de Deus, nunca provou isso, você tem que vir aqui para saber que é Deus, o mover do Espírito é de Deus. Irmãos, aquele homem saiu do lugar dele e veio na frente. Ele falou para mim assim: eu quero receber em posição de mãos de você. Quando eu coloquei a mão dele, ele começou... Irmãos, a mão dele atrofiou e ele começou a gritar como se o poder de Deus estivesse travando ele inteiro, e de repente ele caiu no chão. O pastor chegou no meu ouvido e falou: esse é o homem que foge do mover do Espírito. E quando acabou o culto, irmãos, ele chegou em mim juntamente com a esposa e falou assim para mim: pastor, eu sou policial e eu sempre fui seco a respeito do mover do Espírito, mas hoje eu vi Deus tocando o meu corpo.